Você está aí, talvez em silêncio, olhando para a tela do celular, esperando uma mensagem que não chega. Ou talvez esteja no meio de uma multidão, em uma festa de família, no trabalho, sentindo uma solidão que parece não ter fim, porque uma única pessoa não está lá. Existe uma ausência que ocupa todo o espaço, um vínculo tão forte que a distância física parece uma mentira, mas a dor da separação é a única coisa que se sente como real. É um vazio que tem nome, rosto e até um cheiro que a memória insiste em trazer de volta nos momentos mais inesperados. E no meio dessa confusão, dessa saudade que aperta o peito, uma pergunta que você talvez tenha medo de fazer em voz alta ecoa na sua mente, quase como um sussurro. Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu imaginei tudo? Será que enlouqueci? Talvez você se pergunte, é algum tipo de castigo por algo que eu fiz no passado? Uma lição que eu não aprendi? Se essa dor, essa dúvida ressoa em você, respire fundo. Apenas respire. Você não está imaginando coisas, e com toda a certeza do meu coração, eu lhe digo, não é um castigo. O que você está vivendo é uma das experiências mais profundas, mais desafiadoras e, acredite, mais transformadoras que uma alma pode experimentar aqui na Terra. E neste nosso encontro de hoje, vamos juntos, com calma e com respeito, desvendar o véu que cobre essa jornada. Vamos buscar entender, com a sabedoria espiritual que nos foi deixada por almas como Chico Xavier e com a profundidade da psicologia de um gênio como Carl Jung, por que esse vínculo de chamas gêmeas parece inquebrável. E mais importante ainda, vamos descobrir qual é o seu verdadeiro propósito na sua vida. A resposta que você procura não está em tentar consertar algo que parece ter quebrado, mas em compreender a beleza profunda daquilo que está sendo forjado dentro de você. Imagine por um instante uma forja antiga, daquelas que os ferreiros usam para criar peças de metal fortes, duradouras e belas. Pense no som do martelo, no calor que emana do fogo. Agora, veja a sua alma e a alma dessa outra pessoa como dois pedaços de um metal raro e precioso. Separados, eles já têm o seu valor, sua própria luz, sua própria história. Mas o destino, o universo ou Deus, como você preferir chamar, tem um plano maior. Uni-los para criar algo que nunca existiu antes, algo único, uma obra de arte espiritual. Aquela conexão intensa que você sentiu, aquele reconhecimento instantâneo, como se conhecesse aquela pessoa de outras vidas, de todo sempre. Esse foi o momento em que os dois metais foram colocados juntos na forja. E o calor que você sente agora, essa dor da separação, a angústia, o silêncio que grita, esse é o fogo. E aqui está o ponto que quase ninguém explica com clareza. O fogo não vem para destruir. O fogo vem para purificar. Ele vem para queimar as impurezas, as ferrugens que acumulamos ao longo de muitas vidas. Os medos, as inseguranças, o orgulho, a carência. O fogo vem para amolecer o metal e prepará-lo para a moldagem. O que você sente não é o fim, é o processo. Não é crueldade do destino. É um ajuste fino da sua própria alma. Um chamado para se tornar a versão mais autêntica, mais forte e mais amorosa de si mesmo. E entender isso agora, neste momento, é o que vai começar a mudar tudo para você. Porque você para de lutar contra o fogo e começa a entender o seu propósito. Você para de se sentir uma vítima e começa a se ver como um aprendiz corajoso no meio de uma lição sagrada. O grande psicólogo suíço Carl Jung, que dedicou a vida a estudar a alma humana como poucos, falava de algo fascinante chamado sincronicidade. Sabe quando você está pensando intensamente na pessoa e segundos depois uma música que é a de vocês começa a tocar no rádio do carro ou na loja em que você acabou de entrar? Ou quando o nome dela, que talvez não seja tão comum, aparece em um outdoor, em uma conversa de estranhos na fila do pão, no título de um livro que cai da prateleira? Isso não é sua mente pregando peças, não é coincidência. São sinais. São pequenas pontes que o universo constrói de forma muito gentil. Você está no caminho certo. Eu vejo a sua dor. Continue, confie no processo. São piscadinhas de Deus, nos lembrando que não estamos sozinhos nessa jornada. Jung também nos ensinou sobre a sombra. A sombra não é algo mau ou demoníaco. De forma bem simples, a sombra são aquelas partes de nós que não gostamos, que escondemos até de nós mesmos.
São os nossos medos mais profundos, as nossas inseguranças, a nossa carência, a nossa teimosia, a nossa necessidade de controle. São os quartinhos escuros da nossa casa interna, onde jogamos tudo aquilo que não queremos que os outros e nem nós mesmos vejam. E aqui está a chave. A sua chama gêmea, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, funciona como um espelho perfeito. Um espelho que não mente, que não embaça. E é por isso que dói tanto. É por isso que essa conexão é tão intensa e muitas vezes tão conflituosa. A irritação que você sente com o silêncio dele ou a frustração com uma atitude dela, muitas vezes é o reflexo de uma ferida que já existia dentro de você, pedindo para ser olhada. Talvez o silêncio dele ative em você um medo antigo de abandono. Talvez a indecisão dela espelhe a sua própria dificuldade em confiar na vida. A outra pessoa, sem nem mesmo saber, aperta os botões exatos que revelam onde a sua alma precisa de cura. E é exatamente por isso que a separação, que parece uma tragédia, é na verdade um ato de misericórdia do universo. Pense comigo. Como você poderia consertar o encanamento de uma casa se a água continuasse jorrando sem parar? É preciso fechar o registro. A separação é esse fechar de registro. É um tempo sagrado, um espaço de silêncio concedido a ambos para que cada um possa olhar para o próprio reflexo no espelho sem a distração, sem a intensidade da presença do outro. É o momento de olhar para as próprias feridas, para os próprios medos e começar o trabalho interno que só você pode fazer por si mesmo. A outra pessoa não pode curar o seu medo de abandono, só você pode, acolhendo a sua própria criança interior. Ela não pode resolver a sua necessidade de controle, só você pode, aprendendo a confiar na vida e no processo divino. Agora, com calma, vamos silenciar aquela voz da dúvida que te atormenta. Vamos identificar juntos alguns sinais claros para que você possa ter a certeza no seu coração de que essa conexão é real e não uma fantasia da sua cabeça. O primeiro sinal, como já falamos, é a sincronicidade, esses encontros marcados com o universo. Mas vai além da música ou do nome. É sentir um cheiro específico que te lembra a pessoa do nada no meio do supermercado. É abrir um livro aleatoriamente em uma página que fala exatamente sobre o que você está sentindo. É receber uma ligação de um amigo em comum que não falava com você há anos, exatamente no dia em que a saudade está mais forte. São pequenos milagres cotidianos, sussurros de Deus dizendo: "Eu estou cuidando de tudo, confie." O segundo sinal, muito poderoso, são os sonhos e as sensações de telepatia. Quantas vezes você acordou no meio da noite com uma certeza absoluta de que a outra pessoa estava pensando em você? Ou teve um sonho tão real, tão vívido, que pareceu mais uma visita espiritual do que um simples sonho? Nesses encontros no plano astral, muitas vezes as almas conversam, se acalmam e dizem aquilo que o orgulho ou o medo impedem de dizer aqui, no plano material. Você pode sentir a tristeza ou a alegria dela, mesmo a quilômetros de distância. Isso acontece porque, em um nível de alma, o vínculo nunca é cortado. A separação é uma ilusão. E isso nos leva a uma das fases mais difíceis e incompreendidas de toda a jornada, que causa a maior parte do sofrimento: a dinâmica do corredor e do caçador. Talvez você se identifique com um desses papéis. O caçador é geralmente aquele que está mais consciente da profundidade da conexão. É aquele que sente a dor da separação de forma mais aguda e tenta, de todas as formas, consertar as coisas. Manda mensagens, tenta conversar, busca entender, planeja reencontros. O caçador opera a partir de uma lógica de amor que diz: se nos amamos, por que não estamos juntos? Vamos resolver isso. O corredor, por outro lado, é aquele que se afasta. É quem visualiza a mensagem e não responde, quem some, quem parece indiferente. E aqui está o ponto que quase ninguém explica com clareza e que pode aliviar um peso enorme do seu coração. Na imensa maioria das vezes, o corredor não foge por falta de amor. Ele foge justamente pelo excesso. O amor que ele sente é tão avassalador, tão intenso, que ilumina todas as suas sombras, todos os seus medos, todas as suas inseguranças de uma vez só.
Imagine que você viveu a vida inteira em um quarto escuro, acostumado com a penumbra. De repente, alguém abre a porta e a luz do sol do meio-dia invade o quarto. A primeira reação não é de alegria, é de susto. Você fecha os olhos, se encolhe, a luz dói na vista. O corredor está vivendo isso. O amor da sua chama gêmea é um sol que revela toda a bagunça que ele guardou no escuro. O medo de não ser bom o suficiente, o trauma de relacionamentos passados, a crença de que não merece um amor tão puro, o pavor de se entregar e ser ferido. E em vez de arrumar a bagunça, a reação instintiva é fechar a porta na cara do sol, correr. O silêncio dele não é um não te amo. Muitas vezes é um grito silencioso de eu não sei como te amar sem me quebrar em pedaços, porque você me mostra tudo o que eu ainda não curei em mim. A dinâmica do corredor e do caçador é, na verdade, uma dança sagrada, embora dolorosa. Quanto mais um corre, mais o outro caça. E quanto mais o outro caça, mais ele alimenta o medo do primeiro, que corre ainda mais. É um ciclo vicioso que só se quebra de uma única maneira. E não é o corredor que precisa parar de correr, é o caçador que precisa parar de caçar. É aqui que muitos tropeçam. A tentação é focar toda a energia no outro, em tentar convencê-lo, em mostrar o quanto a conexão é especial. Mas o universo não quer isso. O universo quer que o caçador, que é o polo mais consciente da relação, pare de olhar para fora e finalmente vire a lanterna para dentro. O trabalho do caçador é curar a sua própria necessidade de validação, é entender que a sua felicidade e o seu valor não dependem da presença ou da aprovação do outro. É curar o seu próprio medo de abandono, aprendendo a se fazer companhia e a se amar incondicionalmente. Quando o caçador para de caçar, ele retira a energia da perseguição e a investe em si mesmo, na sua cura, nos seus projetos, na sua espiritualidade, na sua alegria de viver. E o que acontece nesse momento é pura magia divina. Quando a perseguição cessa, o corredor, que estava sempre olhando para trás, assustado, finalmente para. No silêncio, ele tem a chance de sentir a própria saudade, de confrontar os próprios medos sem a pressão externa. E é nesse espaço, criado pela sabedoria do caçador que aprendeu a se amar, que o corredor pode, no tempo dele, começar a fazer o caminho de volta. Não por pressão, mas por escolha própria. Essa escolha só se torna possível porque a energia da dinâmica mudou completamente. Pense nisso como uma dança. Enquanto o caçador empurra a energia de ansiedade, de cobrança, de medo, de por que você não me responde, o corredor se sente sufocado e só consegue recuar, dar passos para trás. É como tentar segurar água na mão. Quanto mais você aperta, mais ela escapa por entre os dedos. A sua intenção é de amor, mas a energia que chega lá do outro lado é de pressão, e a pressão ativa o medo. Mas no momento em que o caçador para, respira fundo e abre a mão, a dinâmica se quebra. Quando você retira a sua energia de foco do outro e a traz de volta para si, você cria um vácuo, um espaço. E a natureza, tanto a física quanto a espiritual, não gosta de vácuos. Esse espaço que você cria começa a ser preenchido, não mais pela sua ansiedade, mas pela sua cura, pelo seu amor próprio. E é essa nova energia calma e soberana que o outro, lá onde ele estiver, começará a sentir. A tentação, e eu sei que ela é gigante, é focar toda a sua energia no outro, é querer saber o que ele está pensando, é olhar as redes sociais para ver se está online, é perguntar para amigos em comum, é tentar decifrar a última palavra que ele disse há 3 meses. Esse é o caminho que alimenta a dor, mas o verdadeiro poder, a verdadeira chave que vira a fechadura dessa prisão de saudade, está em fazer o movimento mais difícil e mais corajoso de todos, virar essa lanterna para dentro de casa. E o que significa, na prática, virar a lanterna para dentro? A primeira luz que essa lanterna deve iluminar é a da aceitação. Aceitar não é desistir. Aceitar não é dizer eu não o amo mais. Aceitar é um ato de profunda sabedoria espiritual. É olhar para a situação como ela está agora e dizer ao universo: eu não entendo tudo, a minha alma dói, mas eu paro de lutar contra a realidade.
Eu confio que há um propósito maior nisso, mesmo que eu não o veja. É parar de brigar com o porquê e começar a acolher o que é. Essa simples mudança de postura já libera uma quantidade imensa de energia que antes era gasta na resistência, na briga. Essa aceitação te dá a calma necessária para o segundo passo, conversar com a sua dor. Em vez de fugir dela com distrações, sente-se com ela como quem senta com um amigo que precisa de ajuda. Pegue um caderno ou apenas sente-se em silêncio e pergunte a si mesmo, com a honestidade de quem fala com Deus, o que essa ausência está realmente me mostrando? Qual é o medo que está por baixo dessa saudade? É o medo de ficar sozinho? É a sensação de que não sou bom o suficiente? É uma ferida de rejeição da minha infância que está sendo ativada agora? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. A sua chama gêmea, com o seu silêncio, está apenas colocando um holofote sobre as feridas que já moravam aí dentro, esperando para serem curadas. Chico Xavier, em sua imensa sabedoria, sempre nos lembrou que a dor é um bendito aguilhão que nos impulsiona para a frente. É o professor severo, mais justo, que nos obriga a aprender a lição. Ele nos ensina que a reforma íntima é o caminho. E essa jornada de chamas gêmeas é talvez o curso intensivo mais poderoso de reforma íntima que o universo poderia nos oferecer. Cada lágrima, cada noite em claro, é uma oportunidade de olhar para uma sombra sua e levá-la para a luz. É a oportunidade de se perdoar, de se acolher, de se tornar o pai e a mãe que a sua criança interior sempre precisou. E aqui está um ponto crucial, um detalhe que muda tudo. Esse trabalho interno não pode ser uma estratégia para trazer o outro de volta. Se você meditar, se cuidar, entrar na academia e fazer terapia com o pensamento oculto de vou fazer tudo isso para ele ver o que perdeu e voltar correndo, você ainda está com a energia focada nele. Você ainda está caçando, só que de uma forma mais sofisticada. O universo não responde a estratégias, ele responde à vibração sincera. A cura tem que ser por você, para você. O objetivo tem que ser a sua paz, a sua inteireza, independentemente do resultado externo. A união, se e quando acontecer, será uma consequência natural da sua própria harmonia interna e não o prêmio por um bom comportamento. O passo seguinte é começar, tijolo por tijolo, a reconstruir o seu próprio castelo, o seu próprio mundo. Qual era a música que você amava ouvir antes de conhecê-lo? Qual era aquele curso que você sempre quis fazer? Aquela viagem que você adiou? Aquele amigo querido que você não vê há tempos porque sua energia estava toda consumida por essa história? Volte a ser o protagonista da sua própria vida. A energia dessa conexão é poderosíssima, quase nuclear. Em vez de usá-la para se destruir em pensamentos obsessivos, canalize-a para construir a sua melhor versão. Pinte, escreva, dance, cozinhe, trabalhe no seu projeto, faça um trabalho voluntário. Preencha a sua vida com tanto amor, com tanta alegria que venha de dentro, que o espaço antes ocupado pela dor da ausência comece a ficar cada vez menor. Essa jornada, no fundo, não é sobre encontrar a sua outra metade para se sentir completo. Essa é uma das maiores armadilhas românticas em que caímos. Chico Xavier, em sua comunicação constante com o plano espiritual, nos lembra incansavelmente que somos espíritos inteiros, completos em nossa essência, em uma jornada de constante aprendizado e aprimoramento. Ninguém nasce pela metade. Nós nascemos inteiros, mas ao longo do caminho esquecemos disso. Nós nos fragmentamos com as dores, os traumas, as decepções e passamos a acreditar que a nossa felicidade está na mão de outra pessoa. Essa jornada de chamas gêmeas é o chamado mais poderoso do universo para que você se lembre da sua própria inteireza. A sua chama gêmea não é a sua outra metade. Ele ou ela é um espírito espelho, um espelho que te mostra com uma intensidade incomparável exatamente onde você se quebrou, onde você se esqueceu de quem é, onde você entregou o seu poder. Ele te mostra onde você ainda precisa se curar para se lembrar de que você já é e sempre foi um ser completo e divino. É por isso que essa experiência é um chamado para o amor próprio mais radical que existe. Não aquele amor próprio superficial de postar uma foto bonita ou comprar uma roupa nova. É um amor próprio que te leva a mergulhar nas suas próprias sombras, a acolher as suas feridas mais doloridas e a dizer para a sua criança interior: eu estou aqui,
Eu não vou te abandonar. Nós vamos curar isso juntos. É o amor de se escolher todos os dias, mesmo quando a saudade aperta. É o amor de colocar a sua paz como prioridade número 1, acima do desejo de ter a outra pessoa de volta. E se em algum momento essa dor, esse mergulho interno parecer grande demais para carregar sozinho, por favor, ouça com o coração aberto o que eu vou lhe dizer agora. Lembre-se que existem profissionais de alma generosa, terapeutas e psicólogos prontos para caminhar ao seu lado. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um ato de profunda coragem e de imenso amor por si mesmo e pela sua jornada sagrada. É como um viajante que, em uma trilha difícil, aceita a mão de um guia experiente para atravessar um trecho mais perigoso. O guia não faz a caminhada por você, mas ele ilumina o caminho, te mostra onde pisar com segurança e te ajuda a carregar a mochila quando ela parece pesada demais. Não hesite em buscar este apoio. É um investimento na sua paz, na sua cura, na sua vida. Ao longo do nosso encontro, nós caminhamos juntos por essa forja. Vimos que o fogo não é para destruir, mas para purificar. Entendemos os sinais do universo, a dança do corredor e do caçador e a importância sagrada de virar a lanterna para dentro. Agora, a sua perspectiva pode começar a mudar. A dor pode continuar aí, mas ela não precisa mais ser uma dor de desespero. Ela pode se transformar na dor do parto, a dor que precede a chegada de algo novo e maravilhoso, a sua versão mais forte, mais sábia e mais amorosa. E assim, chegamos ao coração de tudo. A pergunta que te trouxe até aqui talvez fosse: como eu posso consertar isso? Como posso acabar com essa separação? Mas a verdadeira pergunta que o universo está te fazendo é outra. A pergunta que fica não é se esse vínculo pode ser destruído, porque, como vimos, ele é uma conexão de alma que transcende o tempo e o espaço. A verdadeira questão é: você está pronto para entender por que ele foi feito para ser inquebrável? Você está pronto para aceitar o presente que está escondido dentro dessa dor e entender o que essa conexão veio te ensinar sobre a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo? No final deste vídeo, como eu prometi, vou te convidar a deixar uma frase simples nos comentários, como um mantra, uma declaração de intenção para o universo. Será uma forma de você se conectar com outras almas que estão na mesma forja, sentindo o mesmo calor, para que todos nós possamos nos fortalecer na certeza de que não estamos sozinhos. E também vou deixar no primeiro comentário fixado uma indicação de um material de apoio, um companheiro de jornada pensado com muito carinho para te guiar nos momentos em que o fogo parecer forte demais, em que o silêncio parecer ensurdecedor. Lembre-se sempre da forja. O fogo não está aí para te consumir, ele está aí para revelar o ouro puro que sempre existiu dentro de você. A separação não é o fim da história, é apenas o capítulo mais desafiador, o capítulo onde o herói ou a heroína descobre a sua verdadeira força, não na batalha contra um inimigo externo, mas na jornada de cura e amor por si mesmo. Essa jornada transforma você. A pessoa que entra nessa forja sentindo-se quebrada e abandonada não é a mesma que sai dela. Ao abraçar a sua cura, você começa a notar pequenas mudanças. Aquele desespero ao acordar de manhã começa a ser substituído por uma calma curiosa. A necessidade de checar o celular a cada 5 minutos diminui, porque a sua paz já não depende de uma notificação. Você começa a sorrir de novo, um sorriso genuíno, por coisas simples, o gosto do café, uma conversa com um amigo, o sol entrando pela janela. Você se torna alguém que se escuta. Quando a tristeza vem, você não a afoga em distrações, você a acolhe, entende a sua mensagem e a deixa ir. Você aprende a colocar limites saudáveis, a dizer não sem culpa, porque entende que o seu bem-estar é sagrado. O medo da solidão se transforma na alegria da solitude, porque você descobre que a sua própria companhia é rica e maravilhosa. E o amor, aquele amor imenso que você sentia pelo outro, não desaparece. Ele se expande. Ele se torna a base de um amor ainda maior por si mesmo, pela vida, por Deus. Você percebe que o vínculo nunca foi uma corrente para te prender, mas uma corda de escalada para te ajudar a alcançar o topo da sua própria montanha interior.
E agora, para selar essa nossa conversa e essa sua nova compreensão, eu te convido a participar de um pequeno ritual de intenção aqui mesmo nos comentários. É uma forma de dizer ao universo e a si mesmo que você aceita essa jornada de cura. Deixe a seguinte frase nos comentários, como um mantra, uma semente de força que você planta hoje. Eu me acolho, eu me curo e confio na minha jornada. Ao escrever isso, você não só firma o seu compromisso, mas também se conecta com centenas, talvez milhares de outras almas que, como você, estão passando por essa mesma forja. Leiam os comentários uns dos outros, enviem uma energia de apoio. Saibam que ninguém está sozinho nesse calor. Somos uma comunidade de espíritos corajosos, aprendendo a transformar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Conforme prometido, para aqueles dias em que o silêncio grita e a dúvida tenta voltar, eu preparei com muito carinho um material de apoio. Ele não é uma fórmula mágica, mas sim um companheiro de jornada, um guia de reflexão para te ajudar a navegar por esses sentimentos. Você encontrará a indicação dele no primeiro comentário fixado, logo abaixo do vídeo. Use-o como um amigo silencioso, um farol para os momentos de neblina. Agradeço imensamente pela sua confiança e por ter caminhado comigo até aqui. Se este nosso encontro trouxe um pouco de paz ao seu coração, peço que deixe o seu gostei no vídeo, pois isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que podem estar precisando ouvi-la agora. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada de autoconhecimento e espiritualidade. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está carregando uma dor parecida. Às vezes, uma palavra de conforto é o abraço que uma alma precisa. Lembre-se, o vínculo é inquebrável, não para te manter refém de uma ausência, mas para te lembrar perpetuamente da força inquebrável que existe dentro de você. A paz que você tanto busca não está no retorno de ninguém, mas no seu retorno a si mesmo. Que a luz da compreensão ilumine cada passo do seu caminho. Fique em paz.